É isso aí, Cássio. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos É que isso vamos. aí, pessoal. Nós estamos aqui ao vivo para mais um Nauticast. Essa daqui é a minha estreia. E aqui a gente vai bater um papo de estrategista para estrategista. Estou aqui com o Cássio, que é da Marketing Art, lá de Goiânia. Explica mais um pouco aí. Quem é você para a galera aí, Cássio, por favor? Satisfação, Lucas. Muito bom estar aqui com vocês aqui da Nauticast, né? Eu sou Cássio de Lima. Eu ajudo pessoas, né? Vamos dizer assim, pegando aí pela veia do marketing digital. Eu ajudo pessoas a extraírem o seu melhor através dos seus dons e talentos, transformar isso em infoprodutos. Pode ser curso online, e-book, qualquer tipo de coisa nesse sentido. E para aqueles que já têm um pouco mais de bagagem, que têm um perfil para ser mentores, eu ensino eles como criar mentorias e vender as mentorias high ticket no formato 5.0. Basicamente é o que eu tenho feito aí e já é uma trajetória aí já de 10 anos aí nessa estrada. É isso aí, Cássio. Ó, a gente conversou aqui um pouco sobre esse início seu que foi lá em 2012. Conta pra gente como que foi estar começando aí nos primórdios do marketing digital no Brasil. Como eu falei, quando eu cheguei, o Quem, mato era alto, quem né? chega cedo bebe água limpa, né? Quem chega cedo bebe água limpa. Quando eu cheguei, claro, já tinha alguns players no mercado, né? Já tinha Uhum. ali o Érico Rocha, né? Eu lembro que já tinha o Nathaniel Oliveira, que inclusive é um dos grandes mentores que eu acompanho desde aquela época. Eu faço parte de uma mentoria dele, inclusive. E outros players do mercado, né? Tinha Conrado Adolfo, e Sim. já tinha alguns americanos que eu conhecia. Eu sabia já do Jeff Walker, né? Eu já sabia que o Fórmula era um Uhum. método que veio dos Estados Unidos, desde o início eu já sabia disso. Então, quando eu cheguei, já tinha alguns players acontecendo e eu me posicionei para aprender. Naquele primeiro momento, eu posicionei para aprender. E mais muito cedo eu tive a oportunidade de já compartilhar conteúdo. Eu cheguei a ser facilitador do Instituto de Negócio Amway, uma multinacional americana, e aí eu falava sobre vendas pelo Facebook. Naquela época eu acho que nem existia Instagram ainda, pelas contas que eu estou fazendo aqui. E aí eu ensinava as pessoas a criar um posicionamento, fazer postagens que atraíssem o seguidor certo e algumas estratégias de vendas ali pelas mídias sociais. Então comecei em 2012 já fazendo isso. E aí depois eu trilhei uma carreira convencional, vamos dizer assim, de CLT até, né? Eu fui CLT também. Então eu fui analista de mídias sociais. Aí ali eu aprendi sobre anúncios, eu aprofundei um pouco mais e aí eu estudava de tudo assim que aparecia para estudar. Eu estudei muito curso online, adoro educação à distância. Depois eu fui gerente de marketing do Instituto de Pós-Graduação e ali aprendi um pouco mais a vender outras coisas, né? Então, assim, uma coisa é vender produto físico, outra coisa é vender cursos de um instituto de pós-graduação, que aí era medicina, estética, um monte de coisa. Então, foi ampliando o leque sobre copy, sobre precificação e Google Ads também. Tem esse ponto também. As primeiras campanhas que eu fiz foi de Google AdWords na época, né? Aham. Era esse termo, né? Passei por Google isso também. AdWords, para a empresa do meu pai. Ele tem uma empresa tinha, né? Na época, uma empresa de aplicação de insufilme e a gente ganhou um cupom do Google. Chegou na nossa casa lá um cupomzinho do Google. Acho que Uhum. era tipo um voucher de R$ 100. Sim. E aí eu que peguei esse voucher e gerenciei as campanhas durante alguns anos. Eu que era o responsável pelas campanhas da empresa dele. E a gente tinha bons resultados com as campanhas. Então eu comecei fazendo tráfego pago, que na verdade esse termo nem existia naquela época, né? E não tinha nem esse contexto dessa profissão, gestor de tráfego. E isso era tudo no início. E depois eu fui gerente de marketing desse instituto. Depois eu fui gerente de marketing da Tatiane De Angela. Sempre falo dela, porque é uma Uhum. querida, hoje era uma grande player do mercado. E eu fui gerente dela num momento que o instituto não tinha um departamento formalizado. Então, naquela época, eu fazia de tudo um pouco. E eu lembro que eu escrevia os e-mails, eu fazia um pouco de copy, eu Sim. editava imagens, eu fazia edição de vídeo, eu ajudava nas campanhas. Pude contribuir com um grande projeto dela na época, que foi uma campanha de reposicionamento de um produto, precificação, e trouxe todo o conceito, nome, né? É o PPG, é o Programa Produtividade Gold. Foi um projeto que eu pude contribuir, pude criar ali, e dentro da esteira dela, que hoje em dia ela vende esse produto, né, high ticket. E depois eu fui diretor de uma escola de cursos presenciais em Anápolis, que é uma cidade vizinha ali de Goiânia. E aí, quando eu tive a experiência de ser diretor, foi muito interessante porque cada estágio que a gente sobe ali nas experiências, e isso tem a ver com o lance da trincheira, né? Da experiência prática ali, né? Do skin the game. E a visão de diretor de uma agência, né? De uma escola de cursos presenciais, me trouxe muito a noção muito clara de que eu poderia ter a minha agência.
Então, a Marketing Art, que é a minha agência de lançamentos de cursos online, ela nasce da minha experiência como diretor e toda a bagagem até ali, isso era 2016 para 2017, tá? Então, de 2012 até 2016 eu aprendi muito como CLT. Em 2017 eu já iniciei o ano já com a minha agência Marketing Art. E aí depois tem mais algumas histórias que a gente conta hoje, ainda tem muita coisa pra falar nesse podcast. Rapaz, o homem tem bagagem, hein? Não, você vê assim, realmente, já vê traços de uma pessoa que foi moldada na trincheira. Você aprendeu muito, você se dispôs muito para aprender. E aí eu reparo uma coisa aqui que eu evidencio muito com todo mundo que eu vejo que se dá bem no marketing. Quem vende uma caneta, vende um saco de arroz, vende um carro. É isso, é uma habilidade de vendas. E aí eu imagino você, com todo o know-how que você foi adquirindo ao longo do tempo, você teve conhecimento de uma ferramenta que estava chegando, no qual você já começou ali a ter um conhecimento base para poder aplicar essa ferramenta e ter um resultado. E aí você chegou cedo, né? Você falou, rapaz, vou usar isso aqui para me vender. Eu costumo dizer que é uma das habilidades, né, das características assim importantes para o empreendedor é ter visão. Sim. Eu aprendi muito cedo a fazer uma leitura do mercado. Então, quando foi em 2012, eu vendo aqueles players ganharem milhões no marketing digital e eu vinha de uma carreira artística, né? Eu não sei se você sabe disso, mas conta mais aí. Eu vim de uma carreira artística. Daqui a pouco eu entro nessa parte, vou dar um parênteses. Eu vim de uma carreira artística como vocalista e líder da banda Flor de Já. E é um projeto profissional, tenho CD gravado, a banda já existe há 16 anos. E eu vim desse mercado... Encontros de músico, hein? Porque aqui também era guitarrista, hein? Uau, tô vendo aqui a tatuagem da guitarra dele no braço dele. Muito bom. Então, assim, eu vinha desse mercado ali de produção de eventos e vocalista da banda. De repente, eu me vi num cenário novo, onde eu tive que aprender muita coisa. E me dei muito bem no sentido de ter facilidade para aprender. Eu gostava daqueles conteúdos. Por quê? O marketing digital trabalha muito com criatividade e comunicação. Então, a gente sabe estratégias, mas a gente precisa criar. E aí, na hora de criar, é onde entra a habilidade de um artista, que é a parte de criação e tal, né? Essa parte eu gosto muito. Então, a visão empreendedora é algo que me fez ler o mercado e aí eu me imaginei fazendo o que eu estou fazendo aqui agora com você. Né? O que eu fiz agora, né? Eu estou em Alphaville gravando esse podcast. Eu vim para cá para participar de um mastermind e dar uma palestra numa imersão. Então, em 2012, eu já me via fazendo isso. Fazendo meus treinamentos, meus cursos online, lançando igual eu vi os players fazendo. Então, nada de novo no front, eu estava modelando quem estava tendo resultado. O diferencial, talvez, que eu trago é a minha experiência realmente de palco, como artista, como músico, improviso. Eu adoro fazer um lance que a gente tá fazendo agora no Flow. Não tem nenhum script, não tem nada assim, o roteiro é esse de pergunta. Eu gosto muito do improviso. Isso eu aprendi com a música. Então, assim, eu me posicionei, eu vi a onda do marketing digital começando a crescer. Então, eu avistei ela bem pequenininha. Eu falei, essa onda vai crescer muito mais nos próximos anos e eu quero estar surfando essa onda. E é justamente o que a gente está fazendo agora. Você também tá, e eu tô aqui também. Sim. E assim, eu já reparo, a gente se encontrou aí nessa imersão que você participou, pra quem não sabe. E aí eu, conversando com o Cássio, eu falei assim, você é estrategista, né? Ele falou, sou. Eu falei, eu sinto o cheiro de estrategista. E aí a gente conversando aqui agora, você vê como que o cara é estrategista. A mentalidade do estrategista é o seguinte, pessoal. Teste e acerto. E você vê que é multi-habilidade. Todo estrategista, ele sabe um pouco de design, ele sabe um pouco de copy, ele sabe um pouco de gestão de social media. Ele passa por todas as áreas, né? E aí, o que acontece? O estrategista, ele vira o proprietário da agência. É o que acontece com nós dois hoje, né? E não deixa nunca mais de ser o estrategista, né? Pra ser aquela pessoa que tá ali de cima, supervisionando todos os setores e em cada lançamento fazendo os testes, né? Vamos testar isso. Teste e resultado. Não é diferente no marketing digital a vida do empreendedor normal, né? O empreendedor também tá ali testando e validando o tempo inteiro. A gente é a mesma coisa, pessoal. Só que no online, né? Você vai ver aí 1000 anúncios nossos por dia. Aliás, eu vi um anúncio do Cássio, até comentei com ele. Ele veio pra imersão. Aí quando eu encontrei com ele, falei, rapaz, tá rodando um anúncio aqui, né? Pro evento. Falei, estrategista, já tá... Exatamente. Foi engraçado o que o Lucas falou, que ele falou, cara, você é estrategista? Aí ele falou, né? Aí eu falei, então quer dizer que o estrategista tem um perfil, né? Eu falei, então eu tenho um perfil mesmo. Mas é isso, viu, Lucas? Hoje em dia, né, uma dica e talvez até uma orientação assim para quem está no mercado em busca de estrategista. O marketing digital cresceu muito nos 2 anos anteriores aí por causa da pandemia, todo o contexto e tal. Então avançou
em 2 anos, 5 anos, 10 anos né, de aceleração. E aí muita gente entrou no mercado, muitos novos cursos entraram no mercado e alguns deles são cursos de estrategista, curso de lançadores, coprodutores e tal. A minha visão, tá, gente? Como eu já tô um pouco mais aí na estrada, aí, um pouco mais de tempo, com resultados, né? Que é importante não é só o tempo, né? São os resultados, né? Tem algumas pessoas que eu vejo que às vezes entra no mercado, aí a pessoa faz um curso e aí, de repente, ele já acha que é o estrategista, sabe, assim, pan, né? Uhum. E aí vai lá no Instagram e coloca na bio lá, né, tal, estrategista digital, coprodutor, urgência, não sei o quê. Beleza, nada contra, Urgência. nada contra, né? Não, eu fui urgência há muito tempo. Nada contra, só que é um alerta que eu dou. Se você tá procurando alguém para te lançar um estrategista e tal, verifica um pouco mais de tempo de experiência que essa pessoa tem, porque não é só a pessoa colocar na bio dela que ela é estrategista que vai dar bagagem para ela ser estrategista. Eu vejo que o estrategista, igual você falou, o importante é ele conhecer um pouco de cada área. Eu vejo o marketing digital como um grande mosaico. Poderia falar também um grande quebra-cabeça. E aí a pessoa precisa saber um pouco de cada coisa. E em alguns momentos ele precisa saber um pouco mais aprofundado de algumas coisas. Então, por exemplo, eu conheço desde a parte de criação. Eu faço esse trabalho, inclusive, na agência, né? A gente faz naming. Então, tem gente que chega para mim que tem uma ideia e não tem um nome. Eu ajudo ele a escolher o nome. A gente já criou muitas marcas assim. Criação de logomarca eu mesmo faço. Eu mesmo pego o conceito, ponho uma folha de papel. Toda a identidade visual, né? Põe na minha frente uma folha de papel em branco. Eu começo com uma folha de papel. Não vou para Photoshop ou CorelDRAW ou Illustrator de primeira mão. Eu ponho no papel, lápis e papel, desenho todo o conceito, risco um monte de logo, apresento para o cliente ali os 3 principais modelos e depois que ele valida, eu gosto muito de trabalhar também com essa coisa de micro validações, né? Mais ou menos seguindo o modelo de startup ali. E aí depois o cliente aprova e a gente vai para a construção de identidade visual. Então eu participo e sei fazer desde a concepção de um nome até criação de identidade visual, criação de site. Eu sei fazer site também. Eu também, né? cara. Eu tava agora fazendo 2 sites, 2 landing pages. Falei, Olha cara, eu vou só. pegar pra fazer, Olha vai. que massa. Então, né, criação de site, e-commerce, como eu falei, comecei fazendo campanhas de Google Ads, hoje em dia é Google Ads, né, antes era Google AdWords, e aí, assim, um pouco de cada coisa e alguns eu aprofundei mais. Gosto muito de copy, conheço muito de design, adoro editar vídeo, só que edição de vídeo toma muito tempo. E assim, como dono de agência, a gente também conta com equipe. Então, graças a Deus, eu tenho uma equipe muito boa, coordenação de projetos, tem equipe e tal, beleza. Para conseguir ser também o expert da minha agência. Então, eu preciso ter pessoas muito boas de confiança, coordenadores, para que eu consiga ter um negócio que eu tenha qualidade de vida, tenha rentabilidade, previsibilidade e eu tenha também condição de ser o expert da minha agência, entregar cursos online, fazer momentos como esse de podcast ou gravar lives e fazer networking também e também entregar as mentorias. Então, isso tudo faz parte desse cenário. Sim, cara. O que você falou é bem interessante, porque assim, aqui é a mesma coisa. A gente tem que priorizar, quando eu digo que o estrategista ele sabe um pouco de tudo, às vezes sim, a gente quer ir lá, pegar, dar um pitaco, corrigir, fazer do nosso jeito, porque a gente sabe o que dá certo. A gente já meio que pega o jeito, né? Você olha pra uma landing page e fala, cara, dá pra melhorar, vou pegar e vou fazer. Mas ter uma equipe por trás ajuda muito. E aí, quando você fala do cara que é urgência, eu dei uma risada, porque, cara, eu já fiz esse corre de ter que resolver tudo, é um trabalho. E aí, quando chega algum cliente que eu vejo que ele trabalhava com uma urgência por trás, também tem um perfil, né? Você vê que é tudo meio pela metade. E aí você sabe o que é a importância de ter gente boa para cada função. Porque, rapaz, uma pessoa se especializou em algo, deixa ela fazer, ela vai fazer melhor. E aí você deixa, não quer dizer que você não vai dar o pitaco com a temperada, né? Às vezes, aqui o nosso gestor de tráfego, que é meu sócio também, o Arthur, ele até comenta, o feio converte. O feio converte. Converte. E aí, às vezes, a gente chega com design show de bola, toda a identidade visual trabalhada e fala, cara, tá legal, mas o feio converte, vamos fazer assim, ó. E realmente, Converte mesmo, lá em a gente Goiânia. pega as métricas, fica muito melhor. E aí, só fazendo um parênteses do que você falou, que é muito importante também. Acontece, com certeza, você também vive isso no Skin the Game. Chega um especialista, você vê os resultados dele no anterior, o cara com um baita produto, pra não falar um palavrão, né? E aí, quando você vai ver, resultado dele horrível. Quem é do estrategista que tava com ele?
Toma muito cuidado, pessoal, com a galerinha do fake until make. Isso aí tá cheio no mercado digital. É a galera que finge antes de ser. Cara, procura ver os resultados da pessoa antes de fechar uma parceria de contrato. Quando a gente fecha um lançamento, creio que com o Cássio também é nesse mesmo formato, porque o pessoal que trabalha mesmo no nível profissional faz dessa forma. A gente fecha 5 lançamentos no período de 1 ano. Porque você vai fazer toda a escalada programada. Não é nada que chega, vamos jogar dinheiro. E aí chega um pessoal que, cara, passa um sufoco. Aí você vai entender, você explica e fala, foi isso que aconteceu, vamos refazer então. Aí reinicia o game, né? Inicia o game, tem todo um processo. A gente começa validando o projeto, você faz, né, o que você falou, um programa de execução, tem muitos ajustes aí no longo do caminho. E é um projeto, né, vamos dizer assim, é um negócio de médio e longo prazo. Sim, Eu totalmente. gosto de ter os lançamentos que a gente já fez lá pela agência, os experts que a gente trabalhou, a gente gosta de ter também um projeto de médio e longo prazo. Isso aí é fundamental, com contrato e tal, um negócio bem Vai certinho. sentindo, né? Sente escala, sente escala. E aí você vai formando a base, né? Eu sempre falo pro pessoal, aumento de base. Foca nisso. Daqui a pouco vai dar certo. Olha pro Cássio pra você ver desde 2012. Hoje o cara tá ali na mentoria High Ticket. Daqui a pouco a gente vai falar. Vamos chegar lá. Show. Ó, mas eu queria só comentar para não perder a piada. Você falou que o feio converte, né? Sim. Podcast é bom por causa disso. O feio converte, cara, é verdade. Lá em Goiânia, eu já vi muita mulher bonita com cara feio lá. Realmente o feio converte. Até na vida real, Até né? na vida real, isso é normal. Mas brincadeiras à parte, o feio, né? O simples, às vezes uma página, eu já vi muitos exemplos de página, às vezes com pouca informação e realmente com a estética, assim, a desejar, né? Pensando em algum conceito que a gente poderia pegar como comparação. Mas dependendo do nicho, aquilo conecta com o público. Depende do público. Depende Eu do falo público, muito isso também. depende da urgência, depende, por exemplo, eu tenho um pouco de conhecimento de estratégias de venda de produto de baixo ticket, que são front-end ali, tipo Triple-Air e tal. Então, às vezes, um e-book de R$10, se você quer, você que está ouvindo a gente agora, se você quer aprender a vender um produto de R$10 e faturar R$10.000 por mês, você pode começar com um produto de R$10. Um e-book de R$10, você não precisa de uma página muito completa. Não precisa, porque é R$10. Não precisa desgastar tanto ali a copy, né? A pessoa, Cara, R$10. eu resolvo um produto de R$10 na primeira dobra. A primeira dobra é antes de você ter que Sim. rolar, né? Porque é tão barato que pra que ficar explicando demais? Pra que tem que ficar argumentando demais o produto que é barato? É tão barato que deixa a pessoa comprar pra ver o que é. Essa é a lógica. Então, depende do que você vai vender, você não precisa explicar demais. Agora, tem páginas que merecem muito mais explicações. Um programa de mentoria, por exemplo, a gente tem uma bela página de vendas, porque a pessoa quer tirar todas as dúvidas. Ela muitas vezes vai ter que olhar na agenda dela, se ela consegue participar para ter uma boa absorção do que ela vai se inscrever. Então, depende do que você vai vender, você vai precisar de gastar um pouco mais de narrativa, de copy, storytelling ou não. Isso, exatamente. Não sei se você aplica isso também, Cássio, mas assim, creio eu que sim, porque tá numa tendência de alta. Todo estrategista tem um pouco de hipnólogo também, né? A gente começa a estudar cérebro, você fala, cara, o que que faz essa pessoa? Neuromarketing, pessoal, muito neuromarketing. O que que faz essa pessoa tomar ação para uma conversão? E aí eu passei por neuromarketing, hipnologia, e aí Sexy Canvas, cara. Foi o meu próximo nível que hoje tá em alta e eu aplico em todos os lançamentos que eu faço. Aí vem a fase de acolhimento, sermão, vem a gente passando por todos os sentidos ali que a pessoa faz para ela ficar mais suscetível na hora da conversão. Qual que é a sua estratégia? Conta o seu principal segredo aí, Cássio, pra mim, vai. Vou aproveitar aqui também, né, pessoal? Ó, o principal segredo é que eu não entrego ele em conteúdo gratuito, eu só entrego mentoria high ticket. Tô brincando, tô brincando. Tô brincando, mas é o seguinte, o que você falou faz muito sentido. A todo tempo a gente só tá falando de ser humano. Então, assim, aqui é 2 seres humanos conversando. Tem um outro ser humano aqui, gente fina pra caramba, que tá no suporte aqui. E a venda é para um outro ser humano. É um ser humano tentando vender para outro. A transformação é a respeito de um ser humano. Quem vai pagar é um ser humano. Quem vai ganhar dinheiro com aquilo é um ser humano. Sempre é o ser humano. Então, assim, entender o ser humano é um ponto-chave. Beleza, tô super de acordo.
Neuromarketing, eu acredito que é realmente uma grande tendência. Eu estudei um pouco de neuromarketing. Eu sou formado em programação neurolinguística. Tenho formação em coach também dessa época. Desde 2012 lá, né? Eu já tinha formação em coach, depois fiz formação em programação neurolinguística. A programação neurolinguística, para quem não sabe, ela é uma ciência que estuda como a mente funciona. Como as crenças e as palavras, os símbolos estão configurados dentro da mente do ser humano. E tem muito a ver com a história de vida da pessoa e tem muito a ver com como que ela concebe cada palavra. Então, quando a gente traz isso para a comunicação do marketing, a palavra que você usa numa copy, ela vai ter uma influência ou para a pessoa dar mais atenção e continuar lendo, ou ela vai sair da página. Então, eu acho importante isso. Agora, pensando em um lançamento, cara, eu em um belo dia aprendi sobre o conceito de Big Idea. Certo? Beleza. Certo. Eu uso, tá? Eu uso, mas eu sei que também que por muito tempo esse conceito não era um conceito trabalhado no Brasil. Tá tudo certo. Mas eu gosto de usar. Quando eu posso, eu começo por uma Big Idea, que seria tipo a narrativa principal, o tom principal da conversa que eu vou trazer ali ao longo do lançamento. Se eu encontro isso, depois eu vou desenvolver toda a ideia da copy, toda a lógica, toda a narrativa, tudo que eu vou trabalhar está em cima da Big Idea. Então, eu gosto de trabalhar assim, mas nem sempre é necessário, tá? Depende muito. Cara, eu também. Ponto de partida é Big Idea. Ah, meu curso ele vai ser fitness, tá bom, mas é fitness pra quê? Por que a pessoa vai comprar? Ela vai comprar pra perder barriga em 2 semanas. 10 quilos em 2 semanas. Tá, ponto de partida. E a gente vai fazendo toda a estratégia com base nisso. Porque também é o ponto mais chave, assim, pra você definir quem é o público também. E tá muito nisso, né? A internet, eu sempre falo com o pessoal que, assim, quando a gente vai começar um tráfego, uma campanha, a gente tá num quarto escuro. E aí você começa a rodar a campanha, cai um lead, clareou uma luzinha lá no fundo do quarto. Aí cai um outro lead, clareou uma outra luzinha. Aonde tá clareando mais, foca ali, ó. Você tá meio que achando o público. E aí você vai, que vira uma mina. É engraçado que o pessoal fala assim, não, mas e se nesse quartinho tiver só 100 pessoas naquela direção? Eu falo, cara, calma, o Brasil é 220 milhões de pessoas. Com o dinheiro com o budget que a gente tem, você não vai alcançar nem 1 milhão. Calma, tem muito ali pra minar. Sabe? Interessante, muito interessante essa analogia sua aí do quarto, da luzinha que acende, muito bom. Muito Que bom você vai mesmo. pesquisando, vai otimizando, e aí depois você vai escalando, né? Tem outra coisa, Lucas, que é muito importante na concepção e criação de um negócio digital, ou venda de um produto online, ou um lançamento. Além da Big Idea, normalmente ela está atrelada a um movimento. Então, assim, criar um movimento nessa narrativa, eu vejo que é um diferencial. Então, o expert, ele está gerando aquele conteúdo, mas no fundo ele quer gerar uma transformação no ser humano. E se a gente está falando de escala e ele transformar a vida de muitas pessoas, então imagina, muitas pessoas transformadas em um propósito. Isso é um movimento. Sim. Então, isso já existe. Se a gente traz isso, né? Eu gosto de fazer isso nas minhas estratégias. Eu ensino também isso, meus alunos mentorados, como captar, né? Capturar ali a essência da transformação que ele gera e conseguir fazer a leitura de qual movimento ele está liderando. Porque é muito importante o expert ele ter essa postura de líder, ele lidera o movimento. Então, isso, inclusive, é conteúdo de alguns livros interessantes, né, que são lidos dentro do contexto ali do marketing digital. Então, eu gosto disso. Eu gosto de encontrar uma Big Idea e ela é como se fosse a headline da bandeira do movimento, tá? Sim. E qualquer pessoa, qualquer aluno meu que ele entender isso, ele vai ter muito mais resultado, principalmente trabalhando nesse conceito 5.0. Sim, ele encontrou o norte, né? Agora você carrega a bandeira e vai criando a dinâmica ali, né? É interessante que é tudo construído no decorrer do caminho, né? A gente vê pessoas que entram, os leads chegam, aí você vê, às vezes a pessoa chega desconfiada do produto, com o passar do tempo, cara, com o envolvimento certo ali que vai criando a dinâmica do expert, a pessoa fica mais suscetível, mais suscetível, mais suscetível, mais suscetível. Na estratégia, pessoal, não tem muito só da persuasão. Tem até momentos de dissuasão, né? Você tira um pouco, aí você volta. Aí você dá um sermão, aí você volta. É um jogo, né? É quase um romance. Você vai fazendo aquela brincadeira. E o Cássio aqui, cara, tem uma expertise que ele já é hoje mentor de mentores, né? Eu acho que a gente pode até falar isso.
Mas, ó, Cássio, antes eu queria que você entrasse num outro ponto aqui, que eu acho que é bem bacana a gente comentar, que esse movimento que você veio fazer parte, essa imersão, ela é um movimento de experts de alto nível aqui nacional, hoje no marketing digital, e é um movimento com bastante propósito. Qual que é o seu propósito hoje em dia? O que que te move, assim? O meu propósito, ele sempre teve relacionado ao próximo, assim, desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui uma pessoa muito sensível ao outro. Eu lembro de coisas até na minha infância. Eu vou contar uma coisa que aconteceu bem quando eu era bem criança. Eu tava um dia na sala de aula, eu devia ter 3 anos de idade. Tava na sala de aula, e aí, de repente, eu me sentei na cadeira, na cadeira da fileira da frente ali, e do meu lado tinha uma cadeira vazia. E aí, de repente, chegou uma mãe com a criança na porta e sentou o filho na cadeira ao meu lado. E a criança, provavelmente devia até a mesma idade que eu, a criança começou a chorar. Ela não queria ficar na cadeira, queria ir embora, queria ir com a mãe, não queria ficar lá na escola. E aí, cara, eu lembro de olhar ele chorando e me sensibilizar com ele. E eu lembro de ver as palavras no ar. Eu lembro de ver a nível de pensamento, tá? Eu era uma criança, eu via as palavras vindo do alto pra mim, pra eu saber o que falar pra ele. E eu acalmei ele. Caramba. Eu tinha uns 3 anos de idade. E aí a professora viu isso e ficou espantada. E eu, com as palavras, eu acalmei ele. Ele parou de chorar e ficou na aula. Então, assim, isso... E eu tenho essa memória, né? Eu devia ter 3 anos de idade. Então, desde muito novo, eu sempre me preocupei com o próximo. E aí, quando eu tinha 17 anos, eu já escrevia poesias, fazia reflexões sobre a vida, sobre a existência ou não de Deus, por que o mundo estava daquele jeito. E aí eu publicava poesias, eu já me comunicava, o que hoje em dia as pessoas falam de transbordo, eu fazia isso com 17 anos de idade. Eu tirava 400 cópias e não tinha, só um parênteses, claro que elogiando, claro, o Pablo, né, que é um grande mentor que fala sobre a ativação de pessoas, mas naquela época não existia ninguém para me ativar. Eu era ativado pelo que estava no meu coração, pelo que eu sentia. Eu fazia 400 cópias e eu entregava na porta de colégio e praças da minha cidade, sem ninguém me falar para fazer isso. Eu fazia porque eu acreditava que eu precisava levar uma mensagem para transformar a vida das pessoas, para a gente ter um mundo melhor. Confesso que naquela época eu não era cristão, não conhecia Jesus como eu conheço hoje em dia, mas eu sei que o que eu fazia era movido por ele, né? Por uma força que já estava dentro de mim que eu nem sabia o que que era. Porque na época eu confundia muito o cristianismo com quem é Jesus e tal. Então, quando eu já me entendi por gente, né? A minha primeira palestra, inclusive, eu fiz com 18 anos, fruto daquelas poesias que eu entregava. A professora de história ficou sabendo, como assim que um aluno meu escreveu essa poesia? Era uma poesia chamada 500 anos de independência. Eu fazia uma crítica social à comemoração que na época a Rede Globo estava fazendo, comemorando 500 anos de independência do Brasil como se fosse uma mil maravilha. E cada capital do país tinha um relógio, não sei se vocês lembram disso, talvez você lembra disso, você que estiver assistindo esse podcast. E aquilo era uma grande fake, né? Uma grande fake news, uma coisa irrisória, assim, ilusória para as pessoas achar que o Brasil estava mil maravilhas, e não estava. Então eu escrevi um poema falando sobre isso, uma crítica social, e isso chegou na mão da professora de história, mas também chegou em outros colégios lá da cidade. Ela foi trabalhada, essa poesia, no primeiro, segundo ano e terceiro ano de um colégio chamado Agostiniano, que era um dos melhores da cidade, e eu tinha a mesma idade daqueles adolescentes. Então, a mesma turma estava, de repente, estudando uma poesia minha. E aí, por isso, a professora de história me chamou no auditório, eu lembro muito bem, um auditório lotado de gente do primeiro, segundo, terceiro ano, da mesma idade que eu, uns mais velhos, outros mais novos, e eu era a pessoa chamada para dar uma palestra e falar sobre por que eu escrevi aquele poema e o que eu queria passar com aquilo. Então, com 18 anos eu já estava palestrando, mas nem na época eu não tinha essa visão de que isso é uma palestra. Hoje em dia eu sei que foi minha primeira palestra, mas na época eu era... Minha professora me chamou para eu falar para os meus alunos, meus colegas, né, para meus colegas. Então, para mim, transbordar, ter propósito é uma coisa de coração, vem muito antes. No marketing digital, cara, é uma continuação. E eu já fazia isso na música também, né? Eu preciso falar sobre isso. Qualquer pessoa que ouvir minhas músicas, se você for lá no Spotify, ouvir as músicas da banda Flor de Já, que são canções minhas, eu sou vocalista da banda, ou meu trabalho no Spotify, Cássio de Lima, carreira solo,
você vai ver músicas do coração, você vai ver músicas cristãs, com as mensagens cristãs, que o tempo inteiro eu tô falando de um mundo melhor, o tempo inteiro eu tô falando sobre você tem valor, a vida vale a pena e existe Deus na vida, existe Deus em tudo isso. No marketing digital, claro que existe mercado, venda, negócio, lucro e tal, mas os cursos que eu trabalho, cara, eu tô o tempo inteiro querendo ajudar alguém. Então, assim, seja um gestor social media, seja um social media profissional, aprenda a fazer um planejamento de marketing que vai dar resultado. Ou como é o tema da minha palestra, da imersão. Uhum. Viva seu propósito, use os seus talentos, né? Falei sobre isso. Use os seus talentos para criar um curso online, crie uma mentoria para ajudar outras pessoas. Então, o tempo inteiro é sobre pessoas, o tempo inteiro é sobre o propósito de ajudar outras pessoas. Então, essa é a forma que eu levo a mensagem cristã, como eu vivo isso dentro do que eu trabalho, tanto na música como no marketing digital. Cara, eu vejo na sua história vários conceitos bíblicos que eu aprendi depois de um tempo, né? Em um ano, a minha vida deu uma exponencializada de resultados pessoais, profissionais, em todas as áreas, porque eu comecei a criar mais intimidade com Deus, com Jesus. E aí, cara, eu vejo o quê? O conceito do servo bom e fiel, que pega e multiplica. Eu vejo o conceito do semeador. É muito isso, sabe? Você vê desde criança você estava fazendo isso, buscando ajudar, buscando uma melhoria. E o do movimento. Cara, Deus é Deus de movimento, né? Não tem por que ficar parado. Você vê que tudo que fica parado cria limo, apodrece. Se movimenta, pessoal. É isso que ele quer no final das contas. Quando você consegue entender o que ele quer, você vai encontrar seu propósito. E se você encontrou seu propósito, tem nada que te para. E um outro conceito, mais um código baixado agora, é que tudo lhe é acrescentado se você faz com propósito, né? Você não precisa Show. de nada. E eu vejo muito isso em você, eu vejo muito isso em todas as pessoas que passam aqui. Graças a Deus, a Náutica Digital, ela tem muito isso no conceito dela, na criação, na fundação dela, que é o propósito, sabe? O que aconteceu aqui foi muito disso. Quem conhece a história sabe. Daqui a pouco eu vou fazer um podcast com a Adelar pra gente Show. conversar mais sobre isso. Vou querer ver. E eu vejo muito isso em você, Cássio. Muito bacana. Com certeza esse encontro aqui, né? Tem muito do mover dele também, né? Coisa que a gente também percebe. Quando a gente chega aqui na imersão, que foi a imersão que teve dele, a energia do local fica diferente, né? Não teve ninguém aqui do staff que não falou, cara, hoje tá diferente, né? É muita gente, tá fluindo. Por quê? Porque tinha um propósito ali por trás. A gente fala sobre marketing, a gente fala, mas no final das contas, tudo tem um porquê. O porquê é baseado nele e tudo flui a partir disso, né? Ele dá um movimento depois. É isso aí, porque tem vida, né? Quando isso tem aí. vida, tem um brilho diferente, tem um cheiro diferente no ar, tem um sentimento, é uma ligação assim que a gente, com os olhos naturais, a gente às vezes não vê, mas espiritualmente a gente sente. E tinha muito isso mesmo, essa imersão que aconteceu, a imersão do Master Bulls, né, dos integrantes do Mastermind. É um projeto que a gente continua ele, tá? A gente fez e a gente pretende realizar também em outras capitais, em outros lugares. Então, você que estiver ouvindo também aqui o podcast, se você quiser levar esse projeto para a sua cidade, quiser conhecer um pouco mais, manda aí um direct, manda uma mensagem, porque a nossa intenção é transbordar na vida das pessoas, é levar o que tem de melhor em cada um dos integrantes. É pouquinho, assim, né? Tipo assim, é um pouquinho de cada um, mas o pouquinho de cada um, quando a gente soma, quando a gente coloca tudo para fazer parte de um propósito maior, a gente tem levado uma mensagem bem positiva para as pessoas. E ó, pessoal, fica a dica, leva. Leva porque só tem brabo ali, né? Só do networking que você vai fazer já vale o preço de você conseguir pegar esse pessoal e levar aí pra onde você tá. Não é brincadeira não, porque assim, para quem conhece o ecossistema, né, esse cenário, a gente está falando de um ecossistema que começa ali com uma mensagem cristã, né? E aí tem o Pablo Marçal, aí o Nésio Monteiro, né, um grande abraço, Nésio, né, o nosso mentor do Mastermind. O Nésio Monteiro, ele é o melhor amigo do Pablo Marçal e sócio dele, e a gente faz parte do Mastermind do Nésio. Então, é um ecossistema muito forte. Então, assim, realmente, as pessoas que estão ali, elas têm resultado, mas muito mais do que resultados. Elas são muito coração. Eu tô tendo a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, fazer novas amizades que estão mudando a minha vida. Cara, de verdade. Eu
eu sou um Cássio de Lima antes de entrar pro Mastermind e um Cássio de Lima depois de entrar pro Mastermind. Oh. Pelas pessoas que eu estou encontrando ali dentro, sabe? A nova família, a nova tribo. E quando a gente se olha lá dentro da imersão, dos eventos, dos momentos de reunião que a gente faz pelo Zoom, às vezes, que cada um tá num lugar do país e tal, de repente a gente começa a ver que tá todo mundo no mesmo barco. E a gente já se... É como se a gente já se buscasse antes, a gente já se procurasse há muito tempo. E aí, de repente, vem um mover, vem um movimento que tá unindo essas pessoas. Igual a gente tá aqui agora, igual... Sim. Né, eu tive a oportunidade de conhecer aqui nos bastidores da imersão, vocês prestando um trabalho maravilhoso, assim, a Náutica fez um evento, um suporte incrível, né, assim, foi top mesmo, e a gente, todo mundo da imersão percebeu isso, que vocês são uma empresa de muito boa qualidade, são muito empenhados, dá muita atenção a todos os detalhes, e assim, eu vejo que nada é por acaso, entendeu? A gente tinha como realizar a imersão em outros lugares, e de repente a gente veio pra cá, né, e assim... Quando vocês me contaram um pouco do formato da empresa, o propósito e o tempo, eu falei, cara, não tinha outro lugar melhor de estar aqui com vocês, com certeza. Cara, eu acredito totalmente nisso. É um mover, né? Ele se converge em pontos, né? Aí todo mundo se encontra. E não tem nada melhor porque para você elevar sua frequência do que a ambiência que você está situado, né? E a gente vê muito isso no mover de Deus, né? Às vezes você se encontra num ambiente que você fala, cara, olha na mesa que eu tô sentado. E aí, quando você vai ver só pessoas de alta frequência, do nada você já tá querendo andar como aquelas pessoas, falar como aquelas pessoas, ou o ambiente ele te molda, né? Ele pega você e te situa numa outra frequência. E quando você tá alinhado com um propósito, não é você que tá fazendo isso, né? Deus pega você e fala assim, vai, agora se encontra daqui, vai. Vocês dois, quando se unirem, vocês vão ser uma potência. E as coisas vão acontecendo, né? Show. Agora, vamos lá, Cássio. Fala um pouco agora sobre aquela Mentorias High Ticket 5.0. Já tá na quinta versão, é isso mesmo? É o seguinte, o 5.0 não é exatamente de versões, é o conceito mesmo, funciona assim. Eu vou explicar para as pessoas que às vezes não conhecem o que é o conceito Show. do marketing 4.0 ou 5.0. Isso é um conceito trazido para o mercado pelo Philip Kotler, que é considerado um dos pais da administração e um dos pais do marketing. O Philip Kotler ele escreveu um livro chamado Marketing 2.0 há muitos anos atrás. E ali ele estava analisando o seguinte fator. O mercado iniciou, o marketing inicia ali com aproximadamente ali a época da Revolução Industrial com foco no produto. Então era um produto, né, um único tipo de carro, por exemplo, que era ali na época do Fordismo e tal. E só tinha um modelo de carro e pronto, acabou. Então as pessoas não tinham opção de escolha. Naturalmente aquilo vendeu. Chegou uma hora que as pessoas, poxa, mas só tem preto, só tem esse carro com essa roda, né? Não tem como ter uma cor diferente. E aí o foco começou a tá também no cliente. O próprio mercado, né? Começou a pensar, ok, vamos atender a demanda do cliente, vamos atender o desejo desse cliente. Ele quer um carro de outra cor, ele quer uma roda diferente. Então aí o foco 2.0, né? É o foco no cliente. E aí gerou mais negócio, mais vendas, mais negócio, mais produto, atendeu a demanda do cliente. O ser humano é incansável, sempre quer coisas novas, né? Isso é inerente ao ser humano. Só que aí começou a fazer bagunça, porque tinha muita gente produzindo produtos sem se preocupar com o meio ambiente. Ou seja, vamos agora ser mais responsáveis com nossa casa, planeta, com o nosso ecossistema. E aí nasce o marketing 3.0. Vai acompanhando. O marketing 3.0 é o marketing feito com produto, cliente, mas com responsabilidade com o meio ambiente, com a nossa casa, planeta. E aí tudo bem. Isso aconteceu. Algumas empresas, elas realmente vivem o trabalho ecologicamente correto de fato e algumas pessoas usam só como marketing. É só aquele lobbyzinho, tipo assim... Eu já vi uma empresa eu não vou falar o nome, mas assim, uma empresa de detergente, de louça, né, que fala que o produto dela é biodegradável, ecologicamente correto, aí põe uma folhinha assim na propaganda, uma folhinha verde, mas de fato não é um produto biodegradável, então ela não tem nada de ecológico naquilo ali, é só uma maneira de vender mais, entre aspas. Aí ela planta umas arvezinhas lá e fala que está sendo ecológico, mas o produto em si não é biodegradável, então ele não é ecologicamente correto. Só um parênteses que eu abri, mas vamos lá. Depois vem o marketing 4.0. Marketing 4.0 é quando entra a tecnologia na jogada, é quando entra essas redes sociais, é quando entra esse cenário que a gente já acompanha lá desde o, sei lá,
do Orkut, da vida, toda aquela coisa que a gente viu acontecer. Aí o marketing 4.0 é o marketing focado em criar fãs da marca e criar comunidades. Esse é o conceito 4.0. E esse livro do Philip Kotler, ele fez muito sucesso. E eu aprendendo com o Philip Kotler, eu comecei a trazer para os meus negócios, para o meu modelo de game, o marketing 4.0. Então, eu falo isso, por exemplo, quando eu falo de gestão de mídias sociais, é 4.0. Planejamento de marketing, eu tenho um treinamento que é o método 9Ps, que são os 9 passos do planejamento de marketing 4.0. Cheguei a gravar um curso meu, que já tem mais de 600 alunos, chamado Marketing 4.0 na Prática. Esse curso, depois eu cheguei a ser chamado a gravar ele para o Senai Nacional, aqui no Brasil, que é o Senai, um dos grandes institutos né, do Brasil. Então, tive a honra de ser chamado pelo Senai Nacional para gravar sobre Marketing 4.0. E também gravei os 9 passos do planejamento de Marketing 4.0. E aí, de repente, o Kotler lança o 5.0. Então, até aqui eu tô contando o que é o conceito. Cara, vou já anotar o nome dele, né? Esperar o 6 já. É o Philip 4.0. O Philip Kotler, né? O Marketing 4.0, agora 5.0, é o melhor jeito de fazer marketing digital. E eu vou te contar uma coisa para você que tá ouvindo aqui também. Pouca gente no marketing digital fala sobre isso. Os players, eles não falam sobre isso. Só que é o melhor jeito de fazer marketing digital. É o marketing 4.0 e agora chegamos no 5.0. Ele lançou esse livro no meio da pandemia, o 5.0. Por quê? Porque aí a tecnologia expandiu muito. E aí, o que é o conceito 5.0? É você fazer o on e o off. Não é só ficar focado no on, mas fazer estratégias offline e online e usar da tecnologia. Tecnologia como essa que a gente está usando aqui, microfone, transmissão ao vivo no YouTube, seja pelo Zoom, seja pelo qualquer tipo de streaming. Então, usar a tecnologia, aí a gente também pode avançar um pouco para inteligência artificial, BI, né, que é essa inteligência de dados, e a gente vai avançar daqui pouco tempo para o metaverso. É daí que eu ia falar, em o 6.0 eu acho que tá na imersividade, né? Porque Sacou? isso aqui já é o quê? Você acessando vários pontos, né? Exatamente. E aí, assim, por que eu trabalho o High Ticket 5.0? É porque eu já venho falando desse conceito, já é o que eu trabalho nos meus negócios. E aí, o 5.0 é o High Ticket que trabalha o conceito 5.0. Então, não é uma mentoria qualquer. Então, é uma mentoria com produto de alta qualidade, preocupado com o cliente, alinhada com valores ecologicamente corretos, não só a nível externo, mas com o ser humano ecologicamente alinhado com ele mesmo. Porque a gente é natureza, né? Igual o meu irmão é biólogo, eu tenho um irmão chamado Murilo Arantes, que ele é mestre em biologia. E aí, numa das palestras dele, ele fala que nós somos natureza. A gente não está na natureza, nós somos natureza. Então, está ecologicamente alinhado com seus valores, com seu ser integral, né? Então, isso é fundamental. E aí, depois, a gente começa a trabalhar um conceito de criar fãs da marca. Como que se cria fãs da marca? É você entregando um negócio de qualidade, é você realmente gerando transformação de fato. É você se preocupando com o cliente, com o seu aluno, com o seu mentorado e muitas vezes surpreendendo ele, encantando o cliente, fazendo over delivery. E aí o 5.0 é porque o conceito high ticket, ele envolve também você saber organizar dados, você saber qual daqueles clientes da sua base que podem pagar um valor maior, é você usar de forma inteligente o seu conhecimento, o seu tempo, porque muita gente às vezes pode criar um curso online e não criou ainda. Muita gente, às vezes, tem um curso online e nunca criou uma esteira, ou melhor, eu uso esse termo, escada de produtos que tem uma mentoria. E aí eu falo sobre isso. Eu ensino como criar uma escada de produtos que você possa ter um curso online, um ou mais, e você também tem a sua mentoria dentro do formato 5.0. Então, por isso, eu falo que eu sou, né, o mentor High Ticket 5.0. Eu sou o único que fala disso no Brasil. Que isso, eu vou parar daqui a pouco pra ver essa live de novo, só pra pegar esses conceitos. Rapaz, isso aqui vale ouro, hein? Nossa, muita bagagem. Agora que o que você falou, por último aí, já era tanta informação. Nossa, eu vou fazer uma pergunta sobre isso, Mas depois eu tenho que rever só pra pegar esses conceitos. Mas o que você falou agora sobre fazer a escada de produtos, cara, quando eu vou fazer uma reunião com o expert, né, que eu tô conhecendo o produto dele, ou ele tá querendo lançar um produto, eu sempre falo, olha, onde chove respinga, vamos otimizar a verba que a gente tá investindo. O que é esse onde chove e respinga? Tem um produto de entrada, um produto intermediário, um produto premium e sua mentoria. Show. Que a gente faz a jornada do cliente, né? Ele vai passando ali, ele vai se envolvendo. E o que você falou agora, já lembrei da outra pergunta. Sim.
o melhor vendedor é a referência. Cara, o produto que é bom, eu já me estrepei pegando produto ruim pra vender. Não vou falar o nome, senão dá uns processos. Mas não tem nada pior do que você ter que empurrar produto. Quando o produto é bom, cara, ele flui. As pessoas voltam, vende, indicam, ele se vende. Você vem naturalmente. É incrível. Então, assim, formulem produtos que agreguem realmente na vida das pessoas, viu, pessoal? Você vê aqui o Cássio, olha a bagagem dele. A gente entra num conceito ali do nome, ele já explica tudo que tá por trás ali do que ele fomentou. Aí você imagina o que isso ajuda, no que agrega para uma pessoa que faz uma mentoria. Ela sai com o curso dele reformulado. Um dos principais erros que as pessoas cometem, às vezes, quando vão criar uma mentoria, é porque elas não sabem como formatar a mentoria, como que vai ser a entrega, ou período. Muita gente às vezes, só precifica a mentoria pela duração da mentoria. Isso é um erro. Uma mentoria, ela não necessariamente precisa ser precificada pela duração. 6 meses, 3 meses, 30 dias. Não. Muitas vezes você pode precificar uma mentoria pela entrega, pelo resultado gerado. E depende muito, assim, com quem que você vai estar na mesa. Tipo, se você está mentorando uma pessoa que tem muita munição, vamos dizer assim, tem muito dinheiro para investir em tráfego e tem muito conhecimento e ela quer acelerar os resultados, às vezes você vai cobrar uma mentoria de 50 mil reais. Né? Sim. Porque é o seguinte, por que é interessante ter um mentor? Isso as pessoas precisam saber. O mentor, ele faz você economizar tempo e evitar erros. E muitas vezes você vai economizar dinheiro. Porque se você evita erros, você evita de perder dinheiro. E você evita de perder tempo. Tem gente que vai precisar pagar o preço. Vai precisar criar um curso de qualquer jeito ou comprar um monte de curso para tentar aprender uma estratégia. E que tal se você identificar um mentor que você se identifica com ele por algum critério que você acha importante, comunicação, valores, princípios, entrega, etc. Se conectou, beleza. Você quer o resultado que ele entrega? Você quer chegar onde ele chegou? O mentor é como se fosse um guia. Sim. Então, se você quer ter o resultado que ele tem... por exemplo, atualmente eu tenho mais de 2 mil alunos em 17 países diferentes. Fiz muitas vendas organicamente. Muitas vendas organicamente. Já fiz alguns resultados em lançamento que são, tipo assim, o sonho de muito lançador, de muito estrategista ou coprodutores, que é fazer o 6 em 7. Eu já fiz um 6 em 1, que é um 6 em um dia. É um resultado legal? Vou ser bem sincero, Lucas. Cara, eu acho legal, mas pra mim, de verdade é só o começo. Eu não me gabo por isso, eu fico feliz pelos seus elogios, mas assim, eu não me acho essa bola toda, não. Eu sinto que eu tô começando, mas eu sinto que eu já tenho alguns resultados. Pra mim, de verdade, é só o começo, na moral. Sim. 2 mil alunos em 17 países é massa, é massa. Pra alguns é tudo que eles querem. Ter um 6 em 7 é tudo que a pessoa quer aprender. Fazer um 6 em 1, melhor ainda. E isso é muito fácil, eu consigo ensinar isso em meia hora. Sento com a pessoa e falo, você quer fazer um 6 em 1? A estratégia tem que mexer aqui, você tem que fazer isso. Então a pessoa não sabe isso. E aí eu consigo ensinar. Mas de verdade, pra mim isso é só o começo. Show. Rapaz, vamos lá. Quanto tempo que a gente tá aí, Tim? 50? Vamos estender muito não, que, rapaz, daqui a pouco a gente vai ter que pagar o ticket do homem, que o homem é brabo aqui. Mas vamos lá. Ô, Cássio, aproveitando, a gente sempre faz uma pergunta aqui, que é o que você dá de conselho pra quem tá começando. Só que com você é diferente, cara. Não vai ser só essa pergunta, não. Você depois vai falar o que você diria pra quem já tá no nível intermediário para avançado, porque o que você falou agora é excepcional e é uma coisa assim que eu tô fixando na minha cabeça para fazer essa virada de chave, que todo mundo tá falando isso, cara, é só o começo, não deslumbra porque é só o começo. É só o começo, com certeza. Vamos lá, então, o que você diz pro iniciante no marketing? Pro iniciante no marketing, olha, que eu posso dizer para quem está começando no marketing digital ou quer começar no marketing digital é o seguinte: você vai encontrar, ao mesmo tempo que você vai encontrar muita facilidade de conteúdo, porque tem muito conteúdo disponível gratuitamente no YouTube, tem muito conteúdo interessante no Instagram, você vai encontrar. Ter muito cuidado para você não se perder no meio de tanta informação. Então a principal dica que eu dou é: você vai aprender com conteúdo gratuito, mas toma cuidado para não se perder com excesso de informação, porque está sujeito a isso te travar para gerar um excesso ali, uma obesidade cerebral, um pulo. Então toma cuidado com isso.
E assim, se você encontrar uma pessoa que você confia, que tem resultado, eu aconselho você a entrar num curso, porque um curso online que a pessoa compra, e às vezes ela vai achar um curso ali de 197, 497, até 997 ali tá de boa. Se ela pega e compra um curso sobre o que ela quer aprender, por exemplo, quer aprender a vender serviços ou vender produtos, ou quer aprender a fazer sites, ou quer aprender a ser um gestor social media, que no caso é igual um dos meus treinamentos. Ali tem um conhecimento organizado, porque no YouTube, nas outras redes, está tudo espalhado. Então, a vantagem de você se inscrever e comprar um curso online de alguém que você gosta é que ali está o conhecimento organizado. E, cara, conhecimento organizado é poder. O Napoleon Hill, que é o escritor de A Lei do Triunfo, que é uma das bases dessa literatura de desenvolvimento pessoal, liderança, vendas que existe no planeta hoje em dia, o Napoleon Hill já falava isso, que conhecimento organizado é poder. Então, eu recomendo para quem está começando, compra o curso online de alguém que tem resultado e faz ele, e executa, entendeu? Não fica só estudando, aprende e executa, e não perde o foco. É a primeira dica que eu dou. Show, show. Cara, eu concordo plenamente. Tudo que você procurar, você vai achar. Só que organizado não é. E tem uma coisa que faz muita diferença, que é o plano de didática, né? Como que você vai absorver cada informação. Porque cada informação te leva para um nível se estiver coordenado, né? E aplicar. Se você não aplicar, você vai ficar patinando. Vai criar aquela obesidade cerebral. Não faz nada, sabe? Você não aplica. Só sabe quem tá tendo resultado, quem tem resultado, né? Então vai lá e aplica, cara. Para de falar, eu sei tal coisa. Tá, deixa eu ver seu resultado. Aí a pessoa não apresenta nada, né? Eu lembro de uma palestra que eu assisti uma vez do Vitor Damasio, né? Era uma imersão da Is Moreira, inclusive, né? Um abraço aí, Is, pra você. E eu tava nessa imersão dela em Brasília e ela tinha alguns convidados especiais, de peso. O Vitor realmente de peso. O Vitor tava lá e foi a primeira vez que eu vi, inclusive, o Érico Rocha ao vivo, né? Já tive essa oportunidade. E o Vitor Damasio palestrou e aí, de repente, ele contou uma parte da história dele. E aí o Vitor Damasio falava o seguinte, que ele estudava muito marketing digital. E isso, assim, é uma coisa que eu acho que acontece com muita gente que inicia nessa trajetória. E aí ele estudava e de repente ele se viu sendo o melhor estrategista, o melhor cara do marketing digital do quarto dele. Nossa, ótimo. Ou seja, ele era muito bom, ele sabia de tudo, ele sabia explicar tudo, porém ele não tinha nenhum link de venda, ele não tinha link para as pessoas clicarem, ele não vendia nada. Então ele falou isso, achei engraçado, que ele era o melhor estrategista digital do quarto dele, ou seja, não valia de muita coisa aquilo que ele estava executando até lá. E aí ele falou na época, me serviu muito. Ele falou que tem os estudadores, né? E tem os fazedores, os executores. E aí naquele dia, e aí tá aí a importância de ter um mentor, né? Naquele dia eu entendi que eu tava muito estudante do negócio. Eu sabia muita coisa e eu praticava, claro, um pouco, né? Porque eu já atendia o mercado digital e tal. Mas eu não tava aplicando para mim. Eu não tava aplicando nos meus negócios. Então eu ainda não tinha curso online naquela época. E aí eu decidi ser executor. E isso fez muita diferença. Então, assim, não adianta só ficar estudando. Tem que botar em prática para ter resultado. Show de bola, show de bola. E agora, Cássio, para encerrar, o que você diz pro expert que é intermediário para avançado aí? Que aí a frequência muda, né? Aí o papo já é mais reto, já é direto. Vamos lá. Joga a pedra. Ó, a pedra, essa pedra, é interessante esse termo, porque a pedra, no reggae, né? A minha banda, a gente toca reggae também. Vem muito disso também. O termo pedra é aquela música que é uma sonzeira, né? Tipo, é uma pedra, né? Mas vamos lá. E aí tem uma música minha, eu vou aproveitar o gancho, tem uma música minha que chama Cada Maluco com Seus Dreads. E aí tem uma hora que eu falo assim, que se a pessoa quer se guarnecer, ou seja, ela quer se proteger, né? Usa a palavra guarnecer, solte as pedras da mão, né? Ou seja, sai da defensiva, que aí a coisa flui, né? E o que eu posso dizer para o player, né, que já tá aí, ou uma pessoa que já tem curso online, ou já é um mentor, ou já é um dono de agência ou coprodutor que já tá no game, cara, eu sei que você tá cansado. Eu sei que às vezes você não tá tendo os resultados que você deseja, porque eu já passei por isso. E aí agora eu sei o público que eu tô falando, eu vou falar dando uma aula, tá?
eu sei quem é você, eu sei a sua média de idade, eu sei que você tem sonhos e desejos e você não tá tendo o resultado esperado. O mercado mudou. Aquela treta do iOS lá com o Facebook mexeu no Deixa seu meus tráfego. pixels quieto, né? Mexeu no seu tráfego, seu custo de lead subiu, você não sabe mais fazer campanha igual você fazia antes. O Facebook tá aí, é o Facebook. É. Então eu sei que você tá tendo dificuldade, eu sei que você tem dificuldade com equipe, com gestão, com processo. Eu sei que fazer lançamento cansa e é instável. O seu resultado não é previsível. Então o que eu posso dizer para você? Vem para um jogo mais previsível. Eu falo sobre Perpétuo. Eu falo sobre como criar cursos e mentorias numa estratégia High Ticket 5.0 no Perpétuo. Então é diferente. A previsibilidade é uma dor que eu sei que esse público tem. Resultados previsíveis. E você usar a ferramenta marketing digital, as estratégias, para otimizar resultado. Ou seja, o menos é mais. Você focar em fazer o básico que dá resultado, o básico que converte. E aí é onde o High Ticket entra muito bem. Porque todo expert que pode ter um curso online, ele também pode ter uma mentoria. Agora, como desenhar isso dentro de uma estratégia de lançamento, não é qualquer um que sabe fazer. Então, assim, se você quer saber um pouco mais sobre isso, quer dar um passo a mais dentro do que você já conhece no marketing digital, está na hora de você saber um pouco mais sobre funis, sobre escada de produtos. Esquece o conceito esteira de produtos. Vamos falar sobre escada de produtos, geração de movimento, você criar realmente cursos e mentorias que ajudam as pessoas e elas se tornem fãs da marca. É o conceito 4.0 e a gente está falando agora do 5.0. Então, eu não conheço um outro jeito de fazer marketing melhor do que o conceito 5.0 e é sobre isso. Então, o recado que eu te dou, tira as pedras da mão, tenha um pouco mais de humildade para aprender. Eu também estou sempre aprendendo. Eu tenho mentores também. Tenha mentores, né? Escolha um mentor que você gosta dele, que você se identificou, que você sente que ele pode te ajudar. Cara, ele vai economizar seu tempo, ele vai evitar que você perca dinheiro. Então, assim, vamos para um novo momento. Eu só vejo mentores que têm resultado, que têm mentores. Então, se você também quer vender high ticket, você também paga por high ticket. Então, o cenário que eu quero falar com eles é esse. O jogo mudou e a gente está vendo uma nova onda acontecer. E aí é um alerta que eu já dou. Não sei se vocês lembram do cenário coaching que aconteceu ali em 2012, 2013. Eu sou coach, tá? É uma técnica, uma maneira de ajudar as pessoas através de ferramentas, de perguntas poderosas e tal. E é isso. Só que o mercado banalizou o termo coach, o mercado banalizou a profissão coach. E também é porque tinha gente que entrou como coach e não tinha muita bagagem e ele mesmo se queimou. Tudo bem. O mercado vai banalizar os mentores. Eu já estou vendo, vai acontecer isso. Vai acontecer. Por quê? Muita gente está vendendo mentoria, muita gente vai entrar no mercado high ticket, muita gente vai se dizer mentor. E, infelizmente, daqui a um ano, o mercado de mentores vai estar meio banalizado no Brasil. Se você não quer ser um mentor banalizado, vem comigo que eu vou te ensinar a ser um mentor 5.0. É sobre isso que eu falo. Mentorias de alta qualidade, mentores de verdade que são mentores. E aí esses não vão ser banalizados no mercado em no máximo 1 ano, 2 anos. Show de bola. Rapaz, pressão, hein? Vai. Quando eu disse a pedrada... Sex Canva que você falou? Aham. Então, quando eu disse da pedrada, é que a pedra tem uma linha reta, né? Jogou, ela vai e acerta. Ele mandou uma, rapaz. Mas aqui, interessante que assim, a gente vê o bom mestre pela sua trajetória enquanto discípulo, né? Quando você fala que, cara, eu já passei. Skin the game, pessoal. Tem nada melhor do que a trincheira, né? Quando a pessoa é moldada na trincheira, atravessa e vai pra lá. O cara foi lá, fez. E hoje em dia ele ajuda. E eu vou te falar, o marketing, ele tá se reinventando dia após dia. Ele mostrou aqui a trajetória desde 1900. Cara, vai ver, foi do 1, 2, 3.0, 4.0, 5.0. E ele já tá de olho no 6.0. Com certeza. Vai com quem tá atualizado, rapaz. Para de ficar patinando, né? É porque a gente precisa tá prestando atenção no que acontece, Sim. né? Assim, muitas pessoas Cara, e a gente fica pra trás mesmo. Só um parêntese, eu converso aqui com... a Náutica tem um projeto de NFT, metaverso. Parei pra conversar esse dia com um menino de 15 anos. Foi uma mentoria que ele me deu, foi uma consultoria. Peguei e anotei muita coisa. A nossa geração fica pra trás se não se atualiza, sabe?
o mundo tá muito rápido, você tem que ficar ligeiro mesmo, buscar Bom, informação lá na frente. E bom saber disso aí, que é um dos meus projetos, é a respeito também do metaverso, né? Não dá para trazer muitos elementos aqui ainda, mas o que eu vejo é que tem muita gente que tá dormindo, né? A maioria da população, a nível mundial mesmo, tá dormindo, no sentido de não estar prestando atenção no que está acontecendo no planeta, tem muita coisa que não é boa acontecendo no planeta. E a principal transformação que precisa acontecer são as pessoas de bem se posicionarem. E aí, quando a pessoa se posiciona, ela precisa estar alerta ao que está acontecendo. Então, a tecnologia está avançando, o mercado está mudando, a gente precisa estar prestando atenção, porque a gente precisa ocupar o nosso lugar. Porque se a gente não ocupa o nosso lugar, está sujeito os que são meia boca ou os que são atrapalhados das ideias, que tem muita gente atrapalhada das ideias, que tem muita audiência, tem muito seguidor, Sim. e não compartilha coisas legais com as pessoas e as pessoas embarcam. E isso é um pouco do que é o cenário assim brasileiro, mundial, nas mídias sociais. Então, o que eu recomendo para você também que está ouvindo e que você tem um chamado, tem um conteúdo legal, tem um talento? Vem pro jogo, sabe? Se posiciona, cria seu curso online, faz sua mentoria, não fica omisso, né? A sua mensagem, ela pode ajudar muitas pessoas. Então, eu incentivo, por isso que eu falo, né? Do propósito, viva seu propósito, né? E aprenda a criar cursos e mentorias online para faturar 10, 20, 30 mil reais. Por que eu falo 123 mil reais, né? Por que eu não ponho lá fature 100 mil reais, 100k? É porque foi o meu melhor resultado. Foi 123 mil reais. Então, é sobre isso. Mas assim, independente se é acima de 6 dígitos, para muita gente, Lucas, cara, 3 mil reais a mais no mês vai fazer uma diferença. Se o cara vender uma mentoria de 10 mil reais, ele já pagou as contas do mês inteiro. Então é sobre isso. Claro que tem empresas, né? Na agência a gente tem metas maiores, que a gente está fazendo um jogo de escala. Mas dá para começar com curso online vendendo orgânico, dá para começar com mentorias, até com estratégia orgânica. Eu tenho uma estratégia que eu ensino, chama Funil Essencial. O Funil Essencial a pessoa executa com o Instagram de forma orgânica. Então não precisa nem ter muito dinheiro, precisa ter o quê? Tempo, conhecimento para poder vender e transformar pessoas. Cara, é isso aí, não vamos nem estender muito não, que o papo já foi ótimo. Eu acho que dava pra ficar mais uma hora aqui tranquilo. Mas eu sei que você tem seus compromissos, a gente vai bater um papo aqui ainda depois que acabar. No mais, Cássio, muito obrigado. Você é super bem-vindo aqui na Náutico, você é de casa já, considera de casa. E as portas estão abertas pra sempre que você quiser voltar, beleza? Gratidão. Tô esperando essa mudança aqui pra Faville, ou vai ficar em Goiânia mesmo. Como é que tá aí o marketing da arte? A Marketing Art é uma empresa de Goiânia, né? Minha agência, mas a gente tem uma operação totalmente online, né? Com a equipe freelance, remota e tal. Então, assim, ainda não sei, né? Mas, assim, eu gosto muito de estar aqui em Alphaville, a galera muito alta frequência, positividade, a galera buscando crescimento. Então, gosto muito dessa ambiência aqui. Mas ainda não consigo te responder isso agora. Quem sabe a gente faz isso aí no novo momento, né? Um abraço pro Adelar e toda a equipe aqui da Náutica. Satisfação estar aqui com vocês. A presença também da minha querida amiga Damaris, que tá aqui, né, nos bastidores. O Wellington, né? O Wellington que tá aqui no suporte também. Ó, gratidão, contem comigo de verdade, com o que vocês precisarem aí na Náutica, tamo junto. São novos amigos, novos parceiros aí de caminhada. E em breve, quem sabe, né, eu tô fazendo algum treinamento aqui, alugando espaço de vocês para fazer um treinamento. Ó, deu a deixa, hein? Vamos que vamos, pessoal. Sigam aí, né, meu Instagram, né, cassiodelima.oficial. E, ó, se inscreve no canal da Náutica aí, já dá o like, se inscreve no canal que, ó, vai vir muita coisa boa. Tamo junto, vamos que é só o começo. Aí, valeu, Cássio. Encerrando aí, abraço pra todo mundo, valeu! Valeu! Show!